Padre, poderíamos dizer que está em curso uma perseguição da moral e dos valores cristãos na sociedade? Eu penso que sim. Eu penso que podemos destacar dois grandes tipos de perseguição contra os cristãos. Uma perseguição cruenta, sobretudo nos países do norte de Europa, no Oriente Médio, países de maioria muçulmana, onde se mata diariamente muitíssimos cristãos e isso infelizmente não sai na grande mídia. Se tem estatísticas de que no século XX morreu muitíssimos mais cristãos do que em toda a igreja primitiva, na perseguição dos imperadores romanos contra os nossos primeiros pais na fé. Mas existe também o martírio incruento, que está se tornando cada vez mais velado contra os cristãos em nosso tempo, aqui no Ocidente. Diria que é uma perseguição moral que os cristãos vêm sofrendo. Olha, falando dessas coisas, o Papa Bento XVI disse esses dias uma coisa muito significativa, muito marcante. Não me esqueci. O Papa disse que hoje os cristãos precisam estar preparados para um novo tipo de martírio, que ele chamou de martírio da ridicularização. Entende? Se você colocar um crucifixo no peito e for para uma universidade, você é ridicularizado. Se você carregar a tua Bíblia numa universidade, você é ridicularizado. Vão zombar de você, vão dizer que você é alienado, que você está acreditando em crendices, entendeu? O Papa fala em martírio da ridicularização, mas não é só isso. Ele usa uma outra expressão muito significativa, que ele repete muito, que é a chamada ditadura do relativismo. É interessante essa expressão que ele usa, ditadura. Ditadura quer dizer alguma coisa imposta. Só que não é imposta pelas armas, é imposta pela cultura. Então você tem aí dois grandes campos de batalha. Por um lado, você tem todas as questões envolvendo o tema da bioética. Questões como o aborto, a eutanásia, pesquisas com células tronco embrionárias, né, toda a questão da engenharia genética. Então você tem aí um grande campo de batalha. Outro diz respeito às questões relativas à ética sexual e os valores da família. Questões relacionadas a divórcio, casamento homossexual, barriga de aluguel, todas as questões estão relacionadas aí. Tem esses dois campos de batalha. E a igreja aparece como inimiga por quê? Qual é a pega que essas pessoas têm contra a igreja? Porque a igreja surge como um dos grandes últimos baluartes, uma das últimas resistências que se levantam para defender esses valores tradicionais. E não importa o que a igreja diga, não importa que a igreja utilize argumentos racionais, há um preconceito muito forte para querer denegrir a imagem da igreja. E por isso todos os cristãos que se levantam defendendo esses valores são contra-atacados, com razão ou sem razão. Há 40 anos atrás, ainda como padre e professor universitário, nosso atual Papa Bento XVI disse em uma entrevista que a igreja sofreria grandes sacudidas no segundo milênio. O que essa entrevista tem de profecia para este tempo? A palavra correta que eu usaria é justamente essa, profética. Foi uma mensagem radiofônica que o padre Ratzinger proferiu quando era professor da Universidade de Tubinga, onde ele dizia que a igreja do novo milênio será a igreja dos mártires. É o que a gente vive hoje. Aquele esplendor humano da igreja se vê cada vez mais sufocado por essas forças que nós falávamos. E muita gente debanda diante disso tudo, muita gente se ilude com essa nova proposta que o mundo vem oferecendo, do relativismo, né, sobretudo. E quem permanece e quem vai mostrar o verdadeiro rosto da igreja são aqueles que têm uma fé pura, diz o padre Ratzinger, né? Aqueles que se mantêm fiéis ao Evangelho. É importante, em primeiro lugar, não se desesperar com essa debandada, com essa grande apostasia dos fiéis da igreja. Porque há muita gente, nós sabemos, que está na igreja só de corpo, que não tem consciência nenhuma daquilo que eles vivem, daquilo que eles deveriam viver. Então é um pouco previsível que essas pessoas se iludam com essas propostas do mundo contemporâneo. Por outro lado, os cristãos que permanecem firmes não devem temer isso. O Senhor já tinha dito que seríamos um pequeno rebanho. Agora, quando o mundo começar a cansar-se dessas propostas que ele oferece e não encontrar mais nenhuma luz, mais de um sentido para a existência, eles vão procurar em algum lugar esse sentido e vão encontrar novamente, naquele pequeno rebanho que se manteve fiel, uma luz para recomeçar. Então é importante de nossa parte que nós nos mantenhamos fiéis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem se preocupar com as estatísticas. Depois de Papa, o cardeal Ratzinger falou exatamente isso, que a igreja não vive de estatísticas, de números. A igreja vive da fidelidade ao seu Senhor. Então é isso que importa para a gente.
Quando o mundo se cansar das propostas contemporâneas, vai encontrar nesse pequeno rebanho novamente uma luz para recomeçar.